Olá, turma! Hoje vou falar sobre eletricidade, primeira parte do capítulo 1, das páginas 3 a 16 do livro didático de ciências. Vou fazer uma breve revisão do capítulo para que possamos ir adiante. A palavra eletricidade deriva do grego elétron, que faz referência ao âmbar. No século VI a.C., Tales de Mileto observou, utilizando uma resina fóssil, o âmbar, que alguns corpos leves poderiam ser atraídos pelo âmbar após ser atritado em um tecido. Atualmente, compreende-se que toda a matéria conhecida é constituída por átomos. E esses átomos por partículas menores, que são chamadas de partículas subatômicas. Essas partículas são os prótons, cargas eletricamente positivas, nêutrons, e esses dois estão no núcleo do átomo, enquanto que os elétrons, cargas elétricas negativas, encontram-se orbitando o núcleo, onde chamamos de eletrosfera. As cargas elétricas, prótons e elétrons, apresentam sempre a mesma quantidade. Se temos 6 prótons, teremos 6 elétrons. Um dos principais fenômenos observados quando aproximamos cargas elétricas é que a força elétrica, que pode ser de natureza atrativa ou repulsiva. Se tivermos cargas elétricas iguais, teremos uma força de repulsão. Como na tabela, cargas negativas se repelem e cargas positivas também se repelem. Só teremos uma força de atração agindo sobre as cargas elétricas e se elas forem diferentes, pois as cargas opostas se atraem. A eletrização é um processo pelo qual um corpo neutro perde ou ganha elétrons. Os átomos apresentam o mesmo número de prótons e elétrons, e por isso os corpos compostos por átomos são eletricamente neutros. Os corpos só ficarão eletrizados quando a quantidade de elétrons, que é a única partícula que tem capacidade de se movimentar no átomo, é doada ou recebida. Quando os corpos perdem elétrons, ficam positivamente carregados. Quando os corpos ganham elétrons, ficam negativamente carregados. Isso quer dizer que no momento que os corpos são eletrizados, um deles vai perder elétrons e o outro vai ganhar. Quem perder elétrons ficará com mais prótons e quem ganhar elétrons vai ficar com mais elétrons. Entendido até aqui, turminha? Vamos adiante, então. Temos 3 formas de eletrizar um corpo. A primeira delas é a eletrização por atrito. Para que aconteça a eletrização por atrito, precisamos de 2 materiais diferentes, um que irá perder elétrons, enquanto o outro irá receber elétrons. Então, a eletrização ocorrerá quando um corpo transferir elétrons para o outro, por meio de uma fricção entre eles. Isso pode acontecer quando a gente escova o cabelo em dias mais secos, ou quando atritamos uma caneta, ou mesmo um balão sobre uma flanela, por exemplo, né? E conseguimos fazer com que o cabelo arrepie. No momento que a gente atrita o balão na roupa e coloca o balão na cabeça, os fios começam a levantar. Por quê? Porque a eletrização por atrito faz com que eles troquem elétrons entre eles. A segunda forma de eletrização é a eletrização por contato, que ocorre quando um corpo eletrizado entra em contato com um corpo neutro. Então,
quando ao contato entre os elétrons são transferidos de um corpo com menor carga elétrica para um corpo com maior carga elétrica, fazendo com que os corpos fiquem com as cargas elétricas de mesmo sinal. E a terceira forma de eletrização é a eletrização por indução, onde um corpo eletrizado, que a gente chama de indutor, é aproximado de outro eletricamente neutro ou carregado, que a gente chama de induzido. Quando ocorre a aproximação dos dois corpos, o indutor acaba separando-se do induzido pela separação das cargas elétricas. Quando a eletrização é temporária, o corpo do induzido é conectado ao solo e o indutor é aproximado. A eletrização só vai ser permanente apenas quando o induzido for afastado do solo antes de se afastar do indutor. Na eletrização por indução, o corpo somente adquire a carga elétrica quando há transferência de elétrons. Quando aproximamos dois corpos eletrizados, surge uma força elétrica de atração ou de repulsão, que chamamos de campo elétrico. Esse campo está ao redor de qualquer corpo eletrizado. Como podemos observar no esquema, onde visualizamos as diferenças de campos elétricos em corpos positivamente carregados e corpos negativamente carregados. Linhas de ação do campo elétrico são chamadas de linhas de força e ajudam, então, a identificar o sentido da força sobre a carga teste. Se temos um campo elétrico de uma carga positiva, observamos linhas de forças que saem do corpo eletrizado. Já no campo elétrico de uma carga negativa, observamos essas linhas de força entrando no corpo eletrizado. As linhas de força servem para indicar a direção que o campo elétrico em qualquer região de um corpo eletrizado, atraindo ou repelindo os corpos. E quanto maior for a carga elétrica de um corpo eletrizado, mais intenso será o campo elétrico e maior será a quantidade de linhas de força. Então, uma relação diretamente proporcional que a gente tem. Quanto maior for a carga elétrica, mais intenso o campo de força, maior as linhas de força. Bom, turma, por hoje é só. Bom estudo a todos. Até a próxima aula. Beijos!